Vamos a Brasília, Samantha Klein tem mais detalhes sobre a ressaca na Câmara após a manutenção dos mandatos de Glauber Braga e Carla Zambelli. Oi, Samantha, boa tarde. Oi, Débora e Nadédia. Eu posso te dizer que essa ressaca atingiu principalmente o presidente Hugo Motta. A manutenção do mandato da deputada Carla Zambelli e a suspensão por 6 meses do mandato do deputado Glauber Braga resultaram justamente de forma direta numa derrota ao presidente Hugo Motta, mas também para o ex-presidente Arthur Lira, que articulou a cassação de ambos. Essa derrota em relação a Glauber, em especial, e justamente por conta dela, abriu uma frente de críticas bem duras e abertas de Lira contra Hugo Motta. Depois da manobra que permitiu a manutenção de Glauber na Câmara, desafeto pessoal do ex-presidente Arthur Lira, ele resolveu destinar uma série de críticas contra Motta num grupo do PP. Lira afirmou que a presidência está uma esculhambação e também disse que se estivesse no cargo, teria obtido os votos necessários para a cassação. Outros líderes também avaliam que Motta vem perdendo força nos últimos meses. E um dos episódios mais flagrantes foi a reação diante daqueles deputados que fizeram um motim no plenário durante 48 horas no mês de agosto e até o momento não tiveram penalização. Como uma resposta à truculência no caso de Glauber nesta semana, que ocupou a cadeira de Motta, o presidente deverá articular a suspensão dos deputados Marcel Van Hatten, Zé Trovão e Marcos Polon. Mesmo assim, pelo que foi indicado até o momento, essa suspensão deverá ser de no máximo 3 meses. O fato de Motta também não seguir acordos vem sendo outro alvo de incomodação, não somente de governistas, mas também do pessoal da oposição. Um dia antes de pautar o projeto de redução de penas que deve beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, só para dar um exemplo, Motta se reuniu com a ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais e não informou sobre os planos de pautar o tema. E aí um governista disse nesta semana em plenário, disse claro a jornalistas, eu estava junto, ele disse, olha, Lira, a gente poderia não concordar com ele, mas com acordo ele cumpria e também avisava o que seria pautado. Questionado em um evento do Todos pela Educação aqui em Brasília, mais cedo, Motta não quis se manifestar nem sobre os comentários de Lira, muito menos sobre a manutenção do mandato de Zambelli. Paralelamente, o PT já ingressou hoje com um mandado de segurança para tentar derrubar a parlamentar que está foragida na Itália e foi condenada pelo STF. O vice-líder do PT aqui na Câmara, Alencar Santana, comentou sobre essa medida. Não tinha que ter a votação de ontem, do ponto de vista jurídico constitucional, um absurdo, totalmente sem sentido. Do ponto de vista político, uma tragédia ainda maior, porque é um desrespeito da Câmara ao outro poder. Não sei como é que a Câmara vai ficar numa situação dessa, o que vai fazer, sob pena de outras medidas judiciais contrárias. Na verdade, né, Samantha, a Carla Zambelli não está foragida, ela está presa na Itália, aguardando a avaliação do processo de extradição, né? Eu quis dizer foragida da justiça brasileira, né? Mas você está corretíssima. Ela está presa na Itália, aguardando aí essa extradição, mas ela passou a ser foragida quando foi para a Itália e depois acabou sendo presa. Então, obrigada aí pela correção. E o caso dela fica agora a cabo do Supremo Tribunal Federal também mandar uma nova decisão, provavelmente munido aí por essa ação esse mandado de segurança impetrado aí pelo PT. Mas fato é que, segundo Lindbergh Farias, que é o líder, depois de uma coletiva aqui na Câmara, ele disse, olha, eu estou ajudando o presidente Hugo Motta, que basta seguir a decisão judicial. E numa agenda em Belo Horizonte, a ministra Gleisi Hoffmann, mais cedo, disse que o caso de Zambelli será resolvido no Supremo e, por outro lado, ela também comemorou a manutenção de Glauber no cargo e disse que a base se mobilizou para impedir essa cassação. Com vocês. Agora, Samantha, é uma afronta, né, ao STF, porque no comunicado que foi enviado à Câmara, a Corte determinou expressamente a perda imediata
do mandato, como efeito automático da sentença. Tem uma jurisprudência, né? Desde o caso Daniel Silveira. E a suspensão do mandato dela poderia ter sido decidida na própria mesa, pelo próprio Hugo Motta. Ou seja, ele levou isso para uma comissão, levou isso para o plenário, foi derrotado e nessa afronta ao STF ele vai ser levado junto também, né? Com certeza, não fica boa a relação dele nem com governistas, nem com os ministros do Supremo. Afinal de contas, ele não aceitou aí essa decisão judicial por pressão de parlamentares da direita. Justamente volta naquele entorno de se coligar com todo mundo, tentar agradar todo mundo e não conseguir agradar ninguém. Então, esse caso da deputada Carla Zambelli é mais ou menos nesse sentido, uma afronta assim ao Supremo, e a decisão, em último caso, pode ocorrer mais ou menos o que vai ocorrer com Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro foi avisado ontem que já tem essas 50 faltas, que tem 5 dias aí para se manifestar sobre isso. E provavelmente no caso dela vai ser muito semelhante, afinal de contas, presa não tem nem como participar das atividades plenárias, né, legislativas. Tá certo, obrigada pelas informações, Samantha Clay em Brasília. E isso também mostra, né, Nadédia Calado, que Hugo Motta perdeu a mão, né, no controle da casa, tá, de certa forma, desmoralizado, né? A gente vai conversar sobre isso mais tarde com Vera Magalhães no Viva Voz a partir das 6.